Mas, Rita, onde é que tá azul esse negócio, Rita? Esse negócio é rosa, neon. Menina, você não tá vendo um azul ali no meio? Não, ali no não, centro, ali, ó. o muro, Olha mas ali. não tem nenhum outro azul, não. Ah, pelo amor de Deus, Rita, você tem mania de Pelo fazer essas amor de coisas Deus. sempre. Olha a percepção da Laura, gente, totalmente desconexa. Vocês Cara, estão mas vendo? presta atenção no que eu tô falando. Você não escuta o que eu tô falando, Rita. Eu tô falando pra você que o negócio é rosa. Sim, eu tô neon. falando que é azul, você não tá vendo? Não ali, é azul, é rosa. rosa o letreiro. Tá gravando aqui já, Ai, peraí. meu Deus, como A assim? gente... Oi, gente. gente! Seja muito bem-vindo. Deixa eu até me recompor aqui, que eu fiquei nervosa. Sim, estamos. E assim, contraditoriamente, a gente vai falar sobre conflito hoje Não nesse é podcast. isso? Rita, Claro. querida! Brincadeirinha, gente. Seja muito bem-vindo. Graças a Deus, a gente consegue resolver muito bem os conflitos aqui, né, Rita? Nossa, demais. Mas a gente tá com uma entrevistada aqui hoje para nos ajudar ainda mais nisso. Ela vai dizer se é azul, ou se é roxo ou se é rosa. Será? Eu acho melhor a gente não falar sobre isso Não, mais. né? Não, Deixa deixa esse conflito pra lá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Mãe de AZ podcast. Eu sou Laura Schwember, uma das hosts desse podcast, e estou aqui ao lado da minha parceira Rita Rocha. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar, assim como a Laura já iniciou, sobre mediação e conflito. Acho que bem importante esse tema, hein? Ainda mais depois do início desse podcast. Bom, gente, tivemos. além de hosts, nós somos também atrizes, A né? gente está treinando, tá Quem treinando. sabe a Globo não contrata a gente. Quem sabe? Estamos aqui, nota a gente, né? Para conversar sobre isso hoje, nós vamos receber a queridona Luciane Galvão. Maravilha, seja bem-vinda. Mãe da Eloá e mediadora de conflito. Olha só. Olha só a cena que você teve que presenciar. Tadinha. Seja muito bem-vinda, Luciane. Oi, gente, obrigada. Bom dia, Laura, bom dia, Rita, bom dia a todos dia. vocês que estão acompanhando. Para mim é um prazer enorme estar com vocês, estar aqui hoje para conversar um pouquinho, né, para bater um papo. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre se é possível ou não a gente ter uma vida familiar sem conflito. Pois é, essa eu acho que vai ser a grande pergunta do podcast. Mas antes disso, eu queria entender, conta pra gente como é que tu foi parar Eita. nessa área de mediação de conflitos, de forma resumida, né? Resumida, Será que a gente tem que ter uma consegue? garrafa de café do lado. Gente, como você falou, eu sou a mãe da Eloá. Eu tive a Eloá e tirei a licença, a maternidade. E quando eu voltei, me fizeram uma proposta para ir para uma área, um setor onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa área uma rede hospitalar. E esse setor era para trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E eu topei, né? Eu sou filha de professor e filha de psicóloga. Uhum. Então, mesclar isso, né? O treinamento comportamental, ó. Olha só. Não é? Então, isso é uma coisa que sempre brilhou meus olhos e me chamaram e eu topei. Inicialmente, eu comecei a atuar com os colaboradores da empresa e depois iniciou um outro setor onde ia trabalhar com uma liderança, com uma parte mais médica, enfim. E eu também topei esse desafio. E lá eu fui, a gente começou a desenvolver alguns projetos, enfim. E quanto mais eu ia me dedicando a esse setor, essa área, mais eu ia me apaixonando. Uhum. Até que um dia, uma amiga minha, uma psicóloga, ela me deu uma dica de um curso, né, de uma pós-graduação para fazer, que era de mediação de conflitos. Depois eu descobri que eu sou... Eu sou apaixonada, né, por fazer 3, 4, 5 cursos ao mesmo tempo, sabe? Quando a gente se vê, você fala, meu Deus, eu não consigo fazer mais, não. Aí você tem que terminar tudo que você começou, enfim. E aí eu comecei a fazer esse curso, e aí eu até comentei com ela, falei, amiga, eu não gostei, não. Sério? Sério, eu comecei a fazer um módulo, só que a percepção era enfim, eu tive uma percepção estranha no início. Mas depois o curso foi avançando e entrou mesmo no módulo da mediação, do que é a mediação extrajudicial, tá, gente? Uhum. E aí eu comecei a me apaixonar. E eu me apaixonei pelo negócio. Eu me apaixonei tanto que eu liguei lá na empresa e eu descobri que a empresa é perto da minha casa. E aí eu falei assim, eu quero ir aí conhecer. E eles me receberam assim, com muito amor, muito carinho, sabe? Legal. E de fato, assim, a mediação, ela vem com uma abordagem para trazer um pouco mais de humanização
nas relações. E isso, para mim, faz muito sentido, assim, pelos meus valores, pelo meu histórico de vida, por tudo, sabe? Então, eu falei, gente, eu quero conhecer, eu quero me envolver, eu quero fazer disso a minha vida, né? E aí fui, né, conheci a área e tal, e comecei a atuar com isso, inclusive no setor onde eu trabalhava. Só que eu me apaixonei tanto que eu falei, aí lá no setor onde eu já estava, enfim, já não estava fazendo mais sentido para mim, porque não é só a questão comportamental, tem várias outras coisas também que precisava ser treinado, né, e montado treinamento e tal. E aí eu falei um dia com o meu chefe, falei, olha, eu acho que meu tempo aqui acabou, né, e aí eu quero sair, eu quero empreender e eu quero dedicar ao que eu amo, ao que eu quero fazer. E aí saí com as portas abertas, graças a Deus, né, saí bem com todo mundo e comecei a empreender, comecei a falar sobre isso, né. Inicialmente, gente, eu falava muito sobre o conflito geral, né, conflito de liderança, essas coisas todas. Só que eu comecei a perceber uma demanda, inclusive assim, a área que eu gosto de trabalhar é familiar. Só que eu comecei a perceber que quando eu tocava em assunto de conflito entre pais e filhos, mães e filhos, a demanda começava. Aí os comentários eram maior, aí o envolvimento, o engajamento era muito maior. Eu falei, opa, peraí. Aí a gente vai juntando tudo e eu começo a ver que... E aí é o que eu falo muito hoje nas palestras que eu dou. Eu falo, gente, eu tenho um laboratório dentro da minha casa, que é a minha filha Eloá, que tem 5 anos. E, gente, o que é isso, né? Você tendo um laboratório, a Laura ali, né? Já tem bastante experiência. Eu tenho 4 laboratórios únicos. 4 laboratórios. E aí, assim, isso é maravilhoso, porque a gente começa a atuar naquilo que a gente vive. Vira de fato a nossa vida, né? Então, o que a gente ministra, o que a gente apresenta, é o que a gente está vivendo. E, gente, que perfeito isso, Maravilha. né? E aí, foi daí que eu comecei a estruturar e comecei a seguir dessa forma. Nossa, e nada contra quem não tem essa experiência, né? Como você está compartilhando, de vivenciar, de praticar no dia a dia o que ensina ou compartilha profissionalmente. Mas eu acredito que traz uma riqueza enorme. Propriedade, conhecimento. Total, né? Porque aí você não fala de algo que você só aprendeu na teoria, você literalmente fala de algo que você vivencia na prática. Isso é muito incrível. Exatamente. E é aquele negócio, né? Porque assim, cada ser humano, ele é diferente, ele é único. Ele tem o seu universo ali dentro dele. Então, assim, não tem como eu pegar um formatinho, né, uma receitinha de bolo ali, apresentar para todo mundo, de remédio, e apresentar para todo mundo. Cada um é diferente, cada conflito é diferente, cada família é diferente, cada contexto é diferente. Então, assim, entender o ser humano como ser único, né, como alguém que eu preciso olhar, analisar o contexto e ajudar a ressignificar aquela situação que ele está vivendo, é muito top. Eu acho. É maravilhoso, porque é o mesmo trabalho, mas é sempre diferente, né? Sim. Sempre tem uma questão que você precisa trabalhar. Agora, me diz uma coisa, Luciane, dentro disso tudo que você falou, da subjetividade, e essa subjetividade, ela vai tanto do indivíduo, como também daquele contexto familiar, né? Toda família é única. Por mais que seja cristã, seja isso, mas se você for comparar, nenhuma é igual. Não. E aí me diz uma coisa, qual é a maior demanda que você recebe? É conflito com adolescente? É conflito com mãe, com pai? Consegue? Consigo, fácil. Eita, olha! Rita, de uma forma geral, o conflito que eu recebo, por incrível que pareça, né? Porque hoje a gente tem uma realidade... Hoje não, mas a realidade do brasileiro, e eu não sei, né? Fora, imagino, enfim... Vamos falar do Brasil, mas a realidade nossa aqui é, lamentavelmente, que assim, os pais agora estão começando a despertar para a paternidade, aquela coisa toda, mas ainda tem um histórico muito grande ali, né, de ausência paterna e as consequências que isso traz. Sim. Mas a demanda que eu recebo não vem disso. Ela vem normalmente do conflito com dos filhos, né, menino ou menina, com a mãe. Com a mãe. Então, assim, a dificuldade minha mãe não me entende, minha mãe não sei o quê, minha mãe, sabe? Beleza. E, dentro disso, e aí a gente, né, tem que
tem que avaliar isso direitinho. Porque a quantidade de adolescentes que estão se perdendo, porque estão perdendo a referência de pai e de mãe. Enfim, e tem tantas coisas que vão vindo e aí, sabe, vão trazendo algumas consequências para a família que talvez hoje a gente não está vendo a gravidade disso. Mas no futuro, a gente, né, a gente vai acabar colhendo. Sim, então, sim. isso é muito... Isso me preocupa muito. É me preocupa preocupante, muito. porque, querendo ou não, os adolescentes... A gente fala que as crianças são o futuro do país, Sim. né? Mas a gente sabe que os adolescentes, eles estão muito mais próximos desse futuro. Exato. Para assumir Exato, um papel social, um papel profissional, um papel paterno, um papel masculino, no caso dos meninos, que é uma coisa que eu sempre falo para as mães que eu atendo também. Que as meninas, a gente está bem legal com relação às meninas. A gente costuma dizer, olha, não é princesa, você precisa estudar, você precisa trabalhar, faz o seu, a gente está legal. Mas e os meninos? O que as mães de menino têm feito com esses meninos? Tem orientado que eles não vão encontrar mais essas meninas com síndrome de princesa? Que as meninas hoje em dia não estão mais aprendendo a fritar um ovo para casar? Que essas meninas, elas vão como profissionais e como pessoa, como mulher. E que hoje tudo é feito junto. Então, eu tenho visto os meninos, né? Eu falo isso até com propriedade, porque eu tenho 2 filhos homens, um já casado e outro que já vai casar. Eles não têm esse parâmetro na maioria das famílias, de que hoje eles precisam participar da arrumação da casa. Exatamente. Eles precisam participar da criação dos filhos. Então, eles estão meio perdidos também, até por conta daquilo que a gente falou no início, né? Do feminismo, que inicialmente foi uma ideia muito legal, mas que hoje isso tem se distorcido um pouco em alguns contextos, a depender do lugar onde ele está sendo colocado. E aí eu me preocupo muito com essa situação. Os meninos... Tanto que foi uma coisa que eu comentei com meu esposo ontem. Ontem eu atendi até 9 horas da noite. E eu falei para ele, olha, se eu for colocar aqui no papel, a metade dos meus pacientes hoje são homens. Olha aí. Nossa. Isso nunca aconteceu. Eu vou fazer 9 anos. Homens. São homens, meninos, adolescentes. Eu atendo muito. Falar, se era criança, eu atendo muito adolescente, pré-adolescente e jovem. Mas eu tenho 2 homens que eu atendo, mais de 40 anos. E acho que tá a metade. Falei isso ontem pro meu esposo. Falei, tá metade mulher e metade homem. Olha isso só. nunca aconteceu. De 9 anos de profissão, agora eu tô vendo que os homens estão procurando. Que, por um lado, é muito positivo. Mas, por outro lado, nós sabemos que eles estão muito perdidos, tentando se encontrar. E o que nós vamos fazer com essa situação que está se colocando? Como isso vai se colocar no futuro? E aí a gente acaba trazendo esse peso novamente para nós mulheres. Né? Eu até acredito, né, que é o ponto que eu quero chegar, que a sua demanda seja maior no sentido do conflito com as mães, porque os filhos ainda não vê os pais como responsáveis emocionais dentro de casa. Então, e sim a mãe. É isso. Porque o que acontece, Rita? Eu falo muito com as pessoas, falo, olha, eu não sou psicóloga. Tá? A minha atuação, eu até tenho um curso de psicanálise, mas que eu fiz para me ajudar, tá? Mas, assim, o meu atendimento é sobre conflito. Então, você me passa o conflito, a gente vai tentar trabalhar em cima dele. Até porque aí é uma área sua, né? Você consegue falar com muito mais propriedade. Você tem conhecimento dentro disso, né? Mas, o que eu vejo é o seguinte... O adolescente, a gente precisa entender, eu falo muito isso, o adolescente, ele está em formação. Isso. Então, por exemplo, se um adolescente chega para mim e fala, eu não consigo me relacionar bem com a minha mãe, de quem é a responsabilidade maior? Da mãe, ela é adulta. E do pai. Eu falo assim, da mãe e do pai, sim. Mas assim, se a demanda é me relacionar com a minha mãe, percebe? Não consigo me relacionar com a minha mãe. De quem é a responsabilidade maior? Do adulto. Da mãe. Só que o que acontece? O que eu, como profissional, faço? Vamos chamar a mãe. E cadê a mãe? Não vem. Eu tenho essa dificuldade não também. Vem. Muitas, a maioria não vão. Então, fogem. Não vem. E aí a gente entra na questão do autocuidado. Exato. Que é o que a Laura fala bastante. Tá faltando autocuidado. Essa mãe não tá dando conta dessa demanda, que não é fácil. Né? Porque a romantização da maternidade está na cabeça desse filho. Pô, mas a minha mãe ela tinha que ser perfeita. E não é. A gente também erra. A mãe também tem que pedir desculpa. Mas para isso eu preciso saber que eu posso fazer isso. Né? Eu vi um podcast com a Ivete, acho que não sei se eu comentei no outro episódio, mas que me impressionou muito, que ela fala o seguinte,
que antes de ter filhos e educar os filhos, nós precisamos trabalhar os nossos traumas. Total. Porque senão a gente vai transmitir esses traumas para os nossos filhos. isso. Então, querendo ou não, essa responsabilidade ainda está sobre as mães. E é nesse sentido que eu digo, e aí os homens que não sabem lidar nem com as emoções deles, que não entendem nem o que está sentindo, porque os homens geralmente quando se sentem mais tristes, o que eles fazem? Bebida. Né? Eles não têm ainda essa noção de mediar. Não é como a gente, que eu chego aqui, ô Laura, poxa, aconteceu isso comigo, Laura. Né? Vamos conversar, Pô, Laura, deixa eu falar. Deixa eu falar um negócio pra você, né? Os últimos programas que a gente estava fazendo lá na TV comunitária, a gente estava saindo 5 horas, saía do café Gente, 10 horas da noite. Você não tem noção. A gente descobriu um café do lado lá do estúdio Gente. e a gente tinha mania de sair do programa e ir conversar. Porque onde é que a gente Bateu teve essa de ideia? 20 minutos. A gente saía 9, 10 horas da noite, você tem noção? Sim. E marido ligando e filho, tipo, não acabou essa gravação ainda não. Onde você tá? Eu tô aqui com a Laura. Meu marido quando fala assim, eu tô aqui com a Laura, então tá bom. Então, ai, meu Deus. ou seja, tá mexendo com alguma coisa. Tá tudo bem. Né? Então, assim, a gente sabe que o contexto é muito sério, as famílias estão adoecidas. Exato, exato. E aí, assim, aí vamos, acho que você vai conseguir complementar bem, Rita, porque o que acontece? Vem desde de como a gente foi criado, né? É o que você falou, o homem hoje, né, quando criança, ele foi criado em, né, a maioria, penso eu, de que, assim, a mulher cuida da casa, a mulher prepara tudo, e o homem tem lá, o homem fica ali. Por exemplo, se ele tiver irmãs, as irmãs fazem o trabalho da casa normalmente e o menino fica lá. Não é assim? Aí eles crescem. Era, né? Era. Eu sei que tem algumas famílias que não. Eu me atrevo a dizer que ainda é hoje em dia, na maioria das famílias. Mas sim, eu sei que tem algumas famílias que não. E tem muitos casos que eu conheço que não foram assim, não é assim. Sim. Mas a grande maioria, a gente sabe que é ainda assim. Tá, né? E o que essa criança, quando cresce, vai entender? De um casamento, de criar filhos. Sim, vai e só aí replicar. pronto. E aí pronto. Aí em contrapartida, a mulher, a menina, ela é criada. Você tem que cuidar da sua beleza, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer comida, você tem que fazer isso. Beleza, ela cresce. Você tem que cuidar dos seus irmãos mais novos. É isso. Eu cuidei, eu sou a mais velha. Pois é. Cuidei muito. Você tem quantos irmãos? 2 irmãos. Aí. Tá vendo? Não, então, eu também, um parênteses, né? Eu me peguei casada, adulta, me sentindo responsável pelos meus irmãos ainda. Olha aí. E querendo resolver coisas por eles ainda. E aí o meu marido que me dava o toque. Ei, calma. Você não é mãe deles. Passou, querida. E eles são adultos. Então, e foi aí todo é isso que eu ia falar. Entre esse sentimento, porque quando a mulher casa, a dificuldade dela de olhar para o marido dela como homem. Sim. E aí eu sou cristã, eu sou evangélica, eu entendo assim, o homem como responsável, é o cabeça da casa, sabe? A função de homem. Deixar ele tomar decisão, né? Vai lá. Dentro ali do equilíbrio, né? Dentro de uma coisa saudável. Mas assim, assumir a função de homem. Sim. Sabe? E aí ela se depara com essa pessoa que não foi preparada, essa pessoa não sabe lidar com os filhos, porque não teve essa experiência, não foi preparado, diferente da menina, porque a menina brinca de boneca, a menina brinca de bebê. Às vezes ele não foi nem paternado, né? Vamos dizer assim. E aí, como que você lida? E aí, tem os filhos. E os filhos da nossa geração são bem diferentes das crianças da nossa geração, né? De quando a gente Eu costumo dizer que a gente está passando por uma mutação, né? Uma evolução da espécie. E aí, por conta da revolução tecnológica, Isso. Né? Aí, o que eu ia falar? O que os filhos recebem? Recebem uma excessiva... os pais, né? Recebem uma excessiva demanda lá da sociedade, porque tem que trabalhar, tem que fazer não sei o quê. Pai e mãe, tá? Então, esse filho, quando ele está em casa com algum cuidador, aí seja pai, mãe, avô, sei lá, babá, enfim. Mas quando tá com alguém, essa pessoa não está dedicando tempo a essa criança. E quando eu falo dedicando tempo, não é sentar com ela do lado, botar ela na televisão e você tá no celular. Eu tô cuidando. Tô cuidando aqui do filho. Não mesmo. E quantas vezes o seu filho, esse filho... tá ali assistindo um canal, de repente na TV, que não deveria estar assistindo, e a pessoa, o cuidador tá do lado e não tá percebendo. Ou seja, essa pessoa está ali, ela não está ali. Mentalmente, emocionalmente, então, essa pessoa não criou conexão
Eu tô que bato aqui. Gente. Essa pessoa não criou conexão com essa criança. Sim. E essa criança está crescendo. Sim. E ela está pegando isso como referência. Exatamente. Só que alguém precisa entrar nesse espaço de referência que a criança tem que ter. E quem vai assumir esse espaço? E aí ela cresce. E aí vai virar uma adolescente. E aí chega na adolescência e fala, não consigo me conectar, não consigo me relacionar bem com a minha mãe. Por quê? Ela até, aí assim, eu discordo um pouquinho, concordando, mas discordando um pouquinho do que você falou, porque esses adolescentes, eles entendem que os pais, que a mãe tem suas falhas. Eles entendem. Mas entendem com raiva, né? Entendem com raiva. Não com é um mágoa. entendimento de que, pô, minha mãe falha porque ela é humana. Né? Mas assim, entende. Entende que, ó, pô, eu sei que tá cansado, eu sei que isso, eu sei, sabe? Mas assim, no fundo, tá, então, você já chegou a falar com ela? Não. Ah, mas por que você não fala? Não, porque se eu chegar pra falar, já vem gritando. Me conta como que resolve. Me conta. Eu que trabalho eu pergunto, como que resolve? Porque como é que eu vou mediar um conflito entre partes se as partes não estão disponíveis e dispostas a resolver esse conflito? Não tem como. Não. E aí, permita-me aproveitar. Você foi Onde? falando, eu fui até anotando aqui para não esquecer, mas tem 3 coisas, assim, dentro do que vocês duas falaram que eu acho muito importante. Nem tenta entender minha letra, minha filha. Isso aqui é quase um aeroglifo, sei lá o que é esse negócio. A Rita tá assim, olha, não, tá muito verde esse negócio. Você não viu a minha ainda. Fica tranquila. Mas o ponto é o seguinte: primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né? Percebe o quanto, inclusive, eu acho importante a gente olhar e me deixem ter... Inclusive, quem está assistindo aqui, me deixa terminar esta frase para você fazer qualquer juízo de valor aqui. Calma, que você vai entender meu raciocínio. É importante nós, mulheres, inclusive, termos também esse olhar de compaixão com relação aos nossos maridos, que muitas vezes foram criados dessa forma que vocês comentaram, de tenho tudo na mão. E aí agora, de repente, a mulher briga comigo porque quer que eu faça uma coisa que ele não foi ensinado a fazer. Né? Então, o meu convite aqui olha o quanto isso é triste para os próprios homens. E, claro, chamando aqui o convite para quem é mãe hoje, né? Não acha que você está ajudando seu filho se você faz tudo por ele desde criança. Não mesmo. Pelo contrário. Não, nem o marido, nem nada. E aí o ponto é, nós que somos mães, o quanto a gente tem esse compromisso mesmo, né? De fazer diferente. Porque eu não ajudo o meu filho menino quando eu faço tudo por ele. E é até uma injustiça eu fazer tudo até, sei lá, tipo uns 15 anos. Aí quando dá 15 anos eu viro pro menino e falo, pô, mas você não participa em nada dentro de casa, você não faz nada dentro de casa, você não sabe lavar uma louça. Que é isso, menino? Mas olha o que eu ensinei ele a fazer desde o início. E aí o convite é olhar com compaixão, entendendo que é difícil pra gente, mas é difícil também pros nossos maridos, pros homens de hoje em dia. Mas aí é o fechamento que eu quero fazer, que eu pedi pra você ficar até o final. Homens queridos, não é porque vocês tiveram essa criação que justifica você continuar não querendo aprender. Não fui ensinado, não aprendi até hoje. Excelente, que bom que você é uma pessoa, está viva, você consegue aprender. Então vamos aprender e fazer diferente de Gabriela, também. né? Como nós também estamos fazendo diferente. Esse é o primeiro ponto. Mas se a gente olha com um olhar mais de compaixão, eu já vou até mudar a forma como eu lido com este marido ou lido com o pai do meu filho, porque eu não vou vir do ponto de julgamento, apontando dedos. Eu vou compreender a situação, beleza. Mas vamos fazer algo a respeito, então? Né? E tudo mais. A gente vai até entrar mais nisso na questão de mediação de conflito e tudo. A outra coisa que eu queria chamar a atenção vocês falaram muito aí da questão de adolescente e os conflitos dos adolescentes. E é importante a gente entender, muito gente. presente, né? Claro, existem muitas camadas aqui, mas de um modo geral, eu acredito, e vocês podem concordar comigo ou não, mas eu acredito que a adolescência, ela é muito reflexo da infância que teve. Claro. Em que sentido? Se eu fui cuidando dos desafios, dos conflitos, né, com autoconhecimento, com autocuidado, com o máximo de inteligência emocional que eu, adulta, cuidadora, consegui, gente, eu não vou ter grandes conflitos, não é que eu não tenha. Mas eu não vou ter grandes buracos aqui na adolescência, se eu fui cuidando disso desde sempre. Mas o que acontece na maioria das vezes? Até porque realmente é muito fácil, é perigoso e é uma armadilha a gente ir empurrando com a barriga os desafios da infância.
Porque é fácil, querendo ou não, claro que não é correto, mas é possível eu virar para o meu filho criança e dizer, menino, faz o que eu tô mandando, que eu sou sua mãe. Por quê, mãe? Porque eu tô Com mandando. um adolescente não dá. Não. O que eu tô querendo dizer aqui? Verdade. Não se iludam. Os desafios que a gente não resolve na infância, eles não morrem. Eles não deixam de existir. Eles vão ficando acumulados e vão descambar ali na adolescência ou mesmo na idade adulta. Então, não se iluda achando que amanhã eu resolvo. Depois eu resolvo, eu não tenho tempo para isso agora. Se você não tiver tempo para isso agora, você vai ter que ter muito mais tempo lá na frente, porque a conta vai chegar com juros e correção monetária. Você falou um ponto sensacional, Laura. E é isso que eu sempre falei. Eu falo, gente, você tem que cuidar agora, porque agora é difícil. Eu ouvi de um pai esses dias, ele falou assim, como é que foi que ele falou? Ele falou, eu fico com raiva quando as pessoas viram pra mim e falam assim, ai, ele tem filhos pequenos, né? E ele fala assim, ai, porque, olha, essa fase passa tão rápido, ele falando, né? Eu fico com raiva, porque não passa não. Aí eu comecei a rir, porque os filhos dele são mais novos do que a minha filha. E aí eu falei assim, olha, de fato, quando a gente está no processo, é uma eternidade e não vai passar, não vai passar. Mas depois que passa, você vai olhar para trás e falar, nossa, passou rápido. Mas enquanto você está ali sofrendo, eu fico pensando ali no puerpério, né? Uhum. Quando a criança está lá nos primeiros meses de vida, que não dorme. Gente, aquilo ali é um sufoco. Essa fase não passa nunca. Você fala, meu Deus, quando é que... 100% dependente, né? 100%. Isso não vai passar. E, de fato, não passa nunca. Mas depois que passa, você fala, nossa, não é que passou rápido? O menino faz 10 anos, mas não faz 5, né? Isso. Não, uma das frases que eu acho que melhor definem a maternidade é aquela, né? Que a maternidade é aquele período em que os dias são longos e os anos são curtos. Porque é bem nessa vibe. Você tá ali no olho do furacão, parece que nunca passa. Mas quando passa, você diz, nossa, passou e passou tão rápido. E a questão de tudo isso é o quanto você está se dedicando ao seu filho que você teve. Tá? É algo que você assumiu uma responsabilidade, não tem como voltar atrás. Você teve. E quanto você está dedicando a sua vida hoje com seu filho que ainda é pequeno? Porque é o que você falou. Dá trabalho hoje? Dá. Experimenta não ter esse trabalho hoje. Não investir, porque eu falo que é um experimenta para ver o trabalho que vai dar no futuro. Muito pior. No tempo certo, entende? Né? E hoje, assim, tá muito perigoso. Eu escuto histórias, assim, que eu fico pedindo a Deus, sabe? Eu falo, gente, Deus tem que entrar nessa situação e trazer uma solução. Porque são casos que, assim, mães que sofrem demais, sabe? E falam, eu não sei o que fazer. E assim, e aí eu tô entrando em vários tipos de assuntos a pessoa usar produto químico, a questão de sexualidade. E aí tem uma gama de assunto que vai por aí. Os adolescentes hoje, eles não têm a definição de gênero, né? A maioria deles. E entra pra criminalidade. E, olha, vai assunto aí, viu? Então, assim, experimenta não dedicar tempo agora, nos primeiros anos, para ver o que vai acontecer no futuro, sabe? Quando eu paro e tempo, assim, às vezes as pessoas falam, mas como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar emoção com meu filho muito pequenininho. Eu já falei aqui com a Laura em outra situação, a minha filha hoje tem 5 anos, quando ela tinha 3, eu ensinei ela a aplicar a comunicação não violenta. Quando ela estava brincando de pega-pega, né, com os coleguinhas lá no condomínio. Então, assim, sentei com ela, expliquei, você tem que fazer isso, filha. É assim, é assado. Ela faz. Sim. Com 3. E na infância, quem é o regulador emocional do filho somos nós. Exato. Na primeira infância, quem regula as emoções do filho são os pais. Então, se a mãe está estressada, está cansada, está deprimida, provavelmente aquela criança vai desenvolver depressão em algum período da vida. E outra coisa que a gente vê muito, os pais se preparam para tudo. Fazem enxoval, fazem tudo. Não é. Mas não se preparam para essa virada que é a adolescência. E a adolescência, assim, contrário do que os pais imaginam, ela é uma descoberta, um despertar do jovem para outras questões. Naquele momento, ele vai se rebelar de alguma forma com os pais, porque vai falar assim, pô, minha mãe passou a vida me falando que 1 mais 1 era 2, eu descobri que dá 4. E não tem problema dar 4, entendeu? Isso não é ruim.
né? É o momento que eles começam a se identificar com Sim, bandas, sim. com música, Com grupo de com amigos. grupo de amigos, com a tribo. É. Gente, se o trabalho foi bem feito na infância, eu posso falar, né? Porque meus filhos já passaram, graças a Deus, passou dessa fase. Eles voltam. Exato. O meu filho mais novo, ele, quando entrou na adolescência, a primeira coisa que ele fez, virou roqueiro. Ai, Jesus. Calça cortada, cabelo Imagina. comprido. Meu marido tem um estilo militar. Meu marido pirava. Brinco, rock. Mãe, vamos pegar uns instrumentos ali comigo que eu vou para um estúdio. Bora. Mãe, eu vou tocar em tal lugar. Bora. Bora. Mãe, eu vou pro show do Guns N' Roses, vou comprar 2 convites. Bora. Bora. Mãe, vamos. Agora, sozinho você não vai, querido. Porque 14, 15 anos sozinho não rola. Você tá E aí falando- a gente acompanhou. Menina, quando deu 18 anos, tá lá aquela pessoa executiva, você sabe. Aham. Pessoa que se vira Mas muito é bem, isso, mas mudou, é isso, Rita, que mudou, você tá falando. né? Por quê? Voltou. Porque, independente da fase que meu filho se encontra, primeira coisa, eu preciso entender que ele é um ser em formação. Exatamente. Organicamente, o cérebro da pessoa, ela só vai parar organicamente, tá? Ela só vai parar de desenvolver a partir, né, em torno dos 25 anos. O cérebro, né? O cérebro, Que vai maturar. organicamente. Isso. É. Tá? Agora a gente tem a neuroplasticidade, Exatamente. que pro resto da vida. Eu Graças só a abrindo Deus. parênteses aqui para Graças trazer a Deus um que pouquinho, temos, né? para trazer um pouquinho de humor. Graças a Deus mesmo. Né? né? Para trazer um pouquinho de humor. A Eloá, minha filha, ela um dia virou para mim e falou assim: "Mãe, eu não quero estudar." Eu falei: "Eloá, 5 anos, gente, meu Deus. 5 anos." Aí ela falou: "Eu queria ser você, que você não precisa estudar." Eu Ai, que a gente Já não estudei, sabe da gata. missa à metade. eu falei, meu amor, quando você vai pra escola, mamãe fica estudando, tá? Quando você vai dormir, mamãe vai estudar. Mamãe tá estudando. Ela, adulto estuda, mãe? Eu falei, estuda Amo muito. essas perguntas. Mãe, então eu quero ser vovô. Eu falei, vovô também estuda. Vovó, né? Que ela falou, eu quero ser vovó. Eu falei, vovó também estuda. Aí ela, mesmo velhinha, mamãe? Eu falei, mesmo velhinha. Lolo, você vai estudar até o dia que você morrer. Você vai estudar pra sempre. Mãe, então eu quero voltar a ser bebê e voltar pra sua barriga. É a única solução. Ok. Aí, ok. Mas não Eloá, é possível. seria bom. Sinto lhe dizer, né? Sinto lhe dizer. Seria muito bom. Mas é só pra trazer uma gargalhada aí pra vocês. Mas eu fico pensando assim... Tudo menos estudar. Enquanto a gente dedica tempo às crianças, elas vão aprendendo. Elas vão se desenvolvendo. Eu preciso entender a fase que meu filho tá. Eu recebo reclamação de mães. O meu filho, ele fica me respondendo, não sei o que, tá. Quantos anos tem seu filho? Tem 15. Gente, essa é a fase. Porque não sei o que, tá andando com um grupo de amigos que não é legal. É a fase. Não tô falando que tá certo ou tá Sim, errado, mas sim. eu preciso entender. E é o que você falou, Rita. É entender que a fase meu filho está passando, ainda que eu não concorde com as decisões, com as Virar vontades roqueiro, né? dele, Deixar o cabelo crescer. as vontades dele, mas é não desproteger meu filho, é não desconectar com ele. Sim, Essa é a isso palavra. mesmo. Sabe? Eu É preciso manter a conexão com ele, O amor porque continua, né? todo ser humano, independente da idade, até idoso, ele sente falta, ele sente carência de viver num ambiente, uma conexão segura. E aí é segura mesmo. Pra gente prestar atenção nisso. Porque quando eu estou com pessoas que eu não tenho essa segurança emocional, eu vou pra qualquer lugar. Eu procuro Eu essa falo, segurança em outro lugar. em qualquer não lugar. é estar no meio de pessoas, é Exato. estar no meio de pessoas com quem você se sente Exata. seguro, se sente acolhido, se sente bem sendo você mesmo. E mesmo assim, Laura, você pode até ir. Porque a mãe não vai estar em todo tempo Uhum, com o adolescente. Não. Ele vai estar no grupo do amigo e tal, não sei o quê. Mas ele sabe que aonde ele tem... Onde é um Onde tá a lugar base. que ele pode voltar. É aquela e coisa se do abrir e se pertencimento, rasgar. né? Exatamente. Ele vai saber. Mas Mas isso precisa, é o que vocês falaram, precisa ser nutrido lá na tenra idade, lá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9, 10. e a questão da adolescência em especial, realmente, assim, eu estou nela, né, com o meu primeiro filho, e não só com base em tudo que eu estudo, mas também pratico e tudo mais, o que eu percebo é assim, normal, eles realmente se distanciam. Por melhor que seja A o teu relação, relacionamento com a tua criança, desde sempre,
vai haver um distanciamento natural na adolescência. O que não pode haver é a desconexão. Exato. Ele vai estar um pouquinho mais distante e talvez, né, aí, dependendo da situação de cada adolescente, vai demorar mais ou menos, mas ele pode estar distante desde que ele não distancie o coração. Exato. Desde que não desconecte. É isso a que segurança, sustenta. né? Exato. Inclusive, no meu livro, na parte que eu escrevi sobre a escuta ativa e afetiva. Falando muito desse lugar por causa dos meus atendimentos. Eu não tenho para onde fugir, né? Eu preciso sempre falar disso. E aí eu fiz uma analogia, né? Que é o que eu uso com as mães que eu atendo, né? Quando chegam lá em desespero, da pipa. O adolescente é exatamente uma pipa. Você precisa soltar esse adolescente. Gente, não tem jeito. Você tem que deixar de voar. Até pelo bem do próprio adolescente. Exatamente, mas senão... o terreno tem que estar preparado. Tem que estar ali, ele tem que se sentir pertencente àquela família para ele voltar. Então, como é que é a pipa? Geralmente a linha é bem fininha. Geralmente você nem percebe. Então, você deixa. Na hora que você vê um peão grandão lá, com cerol, que você vai cortar, você puxa. Entendeu? Aí depois você solta. Aí você deixa aí. Aí depois você puxa, dá uma puxadinha leve. Ele nem sente que você está puxando. Entendeu? Ou seja, você está no controle. Porque, querendo ou não, aquele ser está sob a sua responsabilidade. Exato. É um ser em desenvolvimento. Ele ainda não consegue tomar todas as decisões assertivamente. Ele já consegue. Algumas decisões precisam ser respeitadas. E aí, nesse momento, é um momento muito difícil, porque você nunca sabe onde fica a sua medida. Onde é que eu vou? Eu posso ir mais um pouquinho? Ou eu tenho que descer mais um pouquinho, deixar ele ir mais um pouquinho? É nesse momento que eu falo para as mães que eu atendo que a gente precisa baixar nossa crista, no bom sentido, e procurar ajuda. Exato. E ler sobre o assunto, procurar um psicólogo, uma mediadora de conflito. A gente precisa de ajuda. Gente, a geração de hoje não é a nossa geração. O que serviu para nós naquele período em que os pais batiam e diziam não fechado, não serve para hoje mais. Isso é uma coisa que precisa entrar na cabeça dos pais. Precisa ser dialogado. Tudo que você dialoga com o filho e explica e você ouve, primeiro, a gente tem que ouvir. Ouvir. Os pais não ouvem os filhos. Exato. É uma coisa que eu sinto muita falta. Sabe? Quando você vai falar com uma adolescente, a mãe já chega para mim assim, bom, já temos um ganho. Ele aceitou fazer terapia, mas não abre a boca. Pensa numa pessoa que não fala. Gente, comigo eles falam o tempo todo. Eu não tenho problema. Não tenho, te juro. Claro que eu uso vários artifícios, eu uso jogos, eu uso internet, eu assisto vídeo, eu tenho lá adolescente que é escritor, eu tenho adolescente que é produtor musical. Sabe? Eu falo para as mães, vocês estão preparadas para, de repente, o seu filho estourar aí no mundo? Você está preparada que seu filho é uma peça muito rara? Será, Rita? Aguarda. É como se fosse aquela joia muito escondida que está ali naquela família e eles não conseguem ver. E ali foi uma produção deles mesmo. Mesmo que seja com as mazelas, mesmo que seja com as coisas boas. Essa produção é da família, gente. Né? É da família. O meu filho mais novo está fazendo terapia agora, primeira vez. Nunca fez, o mais velho sempre fez, desde sempre. E aí ele tem me trazido, termina a terapia, mãe, meu psicólogo falou. O quê, meu filho? Mãe, a senhora acredita que aquela fase da minha infância assim, é por isso que eu sou assim. Mãe de Deus. Aí, querendo ou não, aquilo me impacta. Eu falo, caramba, teve uma falha aí. Mas tem, gente. Mas falha sempre tem. Vamos ter. E aí, Rita, né? Você falando, né, que realmente pai e mãe, você falou lá no iniciozinho que pai e mãe geralmente não se preparam justamente para o desafio em si da maternidade. Que é o maior, né? E que precisam de ajuda. E eu lembrei do seguinte, você sabe onde tem muito pai e mãe, dona Rita, que as pessoas às vezes não prestam atenção? Ah, sim. Nas empresas. No mercado de trabalho. Com certeza. Aí, Rita, eu tenho uma novidade para contar para você e compartilhar com quem está aqui nos assistindo. Bora lá, fale. Você sabia, Rita, que a partir de agora as empresas que quiserem podem levar o Mãe de A a Z podcast para dentro das empresas? Pois é. Pode ser em forma de roda de conversa com esses pais, porque muitos desses profissionais são pais e são mães. Pode ser... Sabia que dá pra gente gravar um podcast dentro da empresa, se ela quiser? E o tanto que isso vai subir o know-how dessa empresa, hein? Não só o know-how, mas o quanto isso, inclusive, tende a ajudar, inclusive, na própria produtividade desta empresa, porque a nossa vida
uma coisa depende da outra. Não Com tem como certeza. separar o profissional da Do paternidade, pessoal. do pessoal, da maternidade. Sim, Não tem. Sim. E aí, como é que faz essas empresas que querem, de repente, levar o Mãe de Ásia? Entre em contato conosco. Pelo meu WhatsApp, pelo seu. Quer falar o seu primeiro? Eu vou deixar, faz o seguinte, a gente deixa na descrição. Deixa na descrição. Deixa na E também nas descrição do nossas vídeo. páginas, né? Podem ir lá, E chamar a no gente no e-mail direct. também. Sim. Qualquer coisa pode chamar a gente no Sim. e-mail, a gente passa todas as informações, vou deixar tudo aqui na descrição e vai ser um prazer, eu espero Com sinceramente certeza. evoluir esse projeto. Tá chegando aí o mês das mulheres, né? Tá chegando aí o mês das mães, mas independente de qualquer coisa, nós vamos falar de saúde mental, né? Vamos falar de prevenção, né? Então, eu acredito que seja uma iniciativa que vai gerar muita produtividade e muito lucro. Não só para a empresa, mas para a própria vida desses Com pais certeza. que estão com ali certeza. dentro. Muito bom. Agora, voltando a falar de conflitos, então, depois que a gente deu essa pequena pausa, Sim. eu quero fazer aquela pergunta capciosa Eita. que a gente falou lá do início. É possível, dona Luciane, uma vida sem conflito? O que você acha? Não, Eu gente. sei que tem gente Não que tem. fica naquela, não, eu não quero conflito na minha vida. Eu acho que em algum momento da minha vida lá atrás, eu sou uma pessoa que eu não gosto de conflito, né? Aham. Mas vamos aí, claro, eu tô falando assim de um modo geral, não entraremos nas camadas todas, mas teve uma época da minha vida que eu tentava não ter conflito na minha vida. Sabe o que eu descobri? Que aí Não é que tem tem como. mais. É. Que aí é que tem Eu mais. consegui evitar o conflito com as pessoas, mas aí eu comecei a gerar conflito isso. interno comigo isso. mesma, né? Primeiro, vamos entender o conflito? Vamos. O que é o conflito? O conflito é a divergência de ideia, tá? Então, se eu penso A, você pensa B, a gente tem um conflito. Diferente de confronto. Confronto é briga, tá? Diferente de confronto. As pessoas às vezes confundem. Então, conflito é a divergência de ideias. Antigamente, há muito tempo atrás, as empresas, elas entendiam que era negativo para as empresas, né, o conflito. O conflito era negativo, tá? E eu tô falando empresa porque aí a gente tem dado, né? Se eu trazer para a família, a gente é um pouco mais difícil isso. Verdade. Mas, quando eu falo de empresa, eu falo e eu consigo mensurar, tem estudo, tem tudo. Então, as empresas entendiam que isso era negativo, então, tentavam, do máximo possível, esquivar do conflito, né? Então, a pessoa mais questionadora, a pessoa mais... ela era mal vista porque ela gerava conflito. Só que hoje, o que se entende? Que o conflito, ele é positivo desde que... Tá? Desde que... Bem grande, assim, desde que ele seja trabalhado de uma forma positiva, com respeito, né? Abrindo possibilidade. Porque se o conflito é divergência de ideias, então abre um espaço para eu aumentar a criatividade, aumentar as possibilidades. Né? De repente, existe um projeto que a empresa está desenhando lá e ela tem um caminho lá que ela traçou e, de repente, alguém vem e fala, mas esse caminho, de repente, né? Esse caminho, eu estou vendo que pode vir essa situação ruim e tal, não sei o quê. E ela vem com uma outra sugestão, pronto. Então, ela vem para agregar. Isso aí é positivo, né? Desde que trabalhado bem. Então, pensando nessa questão de ela entendido como positivo, desde que a gente tenha as ferramentas certas, né, a forma certa de trabalhar, o conflito, ele trazendo para a família, ele sendo bem gerido, gente, isso eu vou falar bem pausadamente, libertador. Porque quando a gente começa a entender que um ou outro, ele é um indivíduo e ele tem o seu contexto, ele é um indivíduo e ele tem o seu contexto, ele tem a sua forma de enxergar o mundo, né, os seus valores, e o outro é outro indivíduo que tem a sua forma de enxergar o mundo, tem o seu... Enfim, quando a gente coloca os dois juntos, gente, vai dar divergência. Em algum momento vai dar divergência. Por mais você fala, não, tem é o match, né? Da match. Tem uns aplicativos lá que é a compatibilidade que você encontra outra pessoa. Não tem uns negócios assim? Enfim. E aí, o quanto você é compatível com outra pessoa. Vamos pensar numa situação, por mais compatível que você seja com a outra pessoa, você tem o seu contexto, você tem a sua história, né? Você tem a sua criação, que certamente não é a mesma do outro. Nunca é, né? Então, isso vai agregar a como você enxerga o mundo e vai diferenciar do outro, né? Então, eu enxergo, de repente,
uma cor rosa. Não volta nesse assunto não, Luciane. Eu enxergo o rosa e a Rita enxerga o azul. Então, vai de acordo com o que eu entendi, o que eu tenho de contexto, né? O que eu tenho de histórico. O que acontece hoje? As pessoas, a nossa geração, os adultos hoje, que as mães, os pais, né? A gente não foi ensinado a falar sobre emoções. Quando eu falo de conflito, eu não tenho como falar, não falar de emoções, de sentimentos. Eu não tenho como. Por quê? Eu costumo falar, dentro do estudo da mediação de conflitos, eles falam o conflito ele é gerado por uma necessidade não atendida. Vamos mais a fundo. Quando eu tenho uma necessidade não atendida, eu tenho um sentimento, eu tenho uma emoção, tá? Surge a emoção, surgiu a necessidade não atendida, enfim. Eu tenho uma emoção, então eu estou falando de emoção. Estou falando de sentimento. Então, quando eu começo a falar de conflito, eu começo a trabalhar o sentimento, a emoção. Agora, o que a gente, adulto, hoje tem? A gente não tem, né? A gente não tem uma base, porque a gente não foi ensinado a falar sobre sentimentos, sobre emoções. Ao contrário. Então, quando a gente foi criança, e aí, quando eu dou palestra, é muito engraçado, porque eu falo assim, levanta a mão, levanta a mão, quem já ouviu isso quando era criança? E aí eu começo, aí eu projeto, põe aquelas frases de mãe, né? Engole o choro. Quem nunca ouviu da mãe falar assim, você tá com raiva de quê? Muda essa cara. Né? E a gente foi aprendendo isso. A gente tem que estar com aquela cara de pastel, né? Aquela cara de paisagem o tempo todo. Eu não posso demonstrar emoção, eu não posso ter raiva, eu não posso chorar, eu não posso... E aí você vai reprimindo, e você cresce e hoje você é mãe, você é pai. Como que você vai lidar com isso? Sabe? Como que você vai lidar com um filho que hoje está numa outra geração, tá? Diferente, e que na escola ele é estimulado a falar de emoção, do que ele sente. E aí ele chega em casa e fala, mãe, não fala assim comigo, porque eu tô me sentindo triste. Triste por quê, menina? Aí se a gente não tiver sabedoria, a gente vai reproduzir os padrões comportamentais que a gente teve na nossa infância. Na nossa infância. Né? Nossa criação. A nossa criação. Aí entra o que você falou da Ivete. A gente precisa tratar nossos traumas. Certamente isso teve trauma. Aí, eu te pergunto, normalmente quando eu dou a palestra, eu falo o seguinte, aí eu batendo nos trem, gente. Não dá. Luciane, bate aí à vontade. Aí vão brigar comigo. Não, aqui não tem esse conflito, não. Aí o que acontece? A gente que foi estimulado e ensinado a reprimir as emoções, aí eu começo a perguntar e falei, quem de vocês hoje se sente insegura? Quem de vocês hoje precisa da validação do outro para você entender aquilo que você é? Será que isso não tá ligado? Psicóloga, me ajuda. Sim. Sabe? E aí, isso não tem a ver? Isso tem total a ver. Por quê? Porque eu não aprendi a falar das minhas emoções. Sim, falar de você. Eu cheguei num determinado grupo um tempo... Não aprendeu nem a reconhecer, já começa daí, né? A nomear. Eu cheguei num determinado grupo e eu falei assim, a gente não foi ensinada a falar, a conversar, a dialogar, não sei o quê. E uma senhora virou pra mim e falou, não, mas na minha casa tinha, a gente conversava e tal. Aí eu falei assim, gente, ela, né, já é um pouco mais velha do que eu, né? Aí eu falei assim, como que era o diálogo na sua casa? Não, a gente falava das coisas, da vida, não sei o quê, não sei o quê. A senhora já falou como a senhora se sentia para sua mãe? Não, isso não. Olha aí. Você entende? Então, assim, a gente não foi ensinado. E aí, hoje, a gente tem dificuldade. Você quer ver? Aí eu pergunto para você que está me assistindo, mulher, homem, quantas vezes você teve facilidade para se abrir e falar o que você está sentindo para uma amiga? Falar, eu tô assim, mas assim, rasgar o verbo. E é uma amiga. Será que a gente, mulher, a gente tem facilidade para isso? Primeiro, às vezes, a gente nem identifica, né? Nem identifica, exato. Tô chateada, tô não sei o quê. O que tá acontecendo? Né? A gente nem sabe que tá chateada. Às vezes estranha. O corpo tá doendo, as costas doem um pouco mais. Dormi bem, tô bem. É emoção. É isso. Emoção presa no corpo. É isso. Não, e fora a questão das emoções, entre aspas, negativas.
o quanto é, muitas vezes, desafiador para nós mesmas, não só reconhecermos, mas aceitarmos que, por exemplo, a gente está com raiva Exato, de alguma exato. coisa, Aí o bruxismo sabe? fala mais alto, né? Exatamente. Bruxismo Aí, é raiva, né? Bruxismo quantas é raiva. crianças ali já desenvolvendo, né? Adultos até. Então, aí eu fico pensando assim, aí a gente tem esse desafio dos pais, né? Hoje, pai e mãe, e aí lida com os filhos. Agora, como que eu vou falar de emoção para o meu filho? Se eu entendo que eu preciso ter o meu filho emocionalmente saudável para que ele também aprenda a lidar com os conflitos, porque A vida do bichinho vai ser cheia de conflito se ele também. Fique tranquilo. Ele não tendo irmão, já tem conflito? Tem. Né? Tem conflito com o pai, com a mãe? Como Ter irmão é conflituoso, não ter também é. E aí vai né? pra escola, sabe? Aí vai com os coleguinhas, aí vai ter que se relacionar com a família lá, que tem outro estilo de vida. E é assim. E aí, como que ele vai lidar? Aí, a gente lida hoje, aí voltando lá na pergunta que você tinha falado, o que eu recebo de demanda? Aí eu lido hoje com pais que não têm paciência com isso, deixam os filhos a maior parte do dia em videogame, em celular, em computador. Né? Educação dos filhos, né? Tá em casa, tá tudo bem. Opa, tá em casa, tá tudo bem. Hoje não é mais Aí assim. o filho, a filha, não aprende a se relacionar, porque conflito é relacionamento, até consigo mesmo. Então, o filho não aprende a se relacionar, tá? Ele não aprende a lidar com as emoções dele, não aprende a lidar com as emoções do outro, não aprende a avaliar o contexto. E aí, tem estudos, Laura e Rita, que fala que assim, o filho educado emocionalmente saudável, ele tem até uma maior incidência de tomar decisões mais acertadas na vida adulta. Com certeza. Então, olha a relevância disso, de eu criar o meu filho emocionalmente saudável, dizendo para ele, ensinando a ele como que ele lida com os próprios conflitos dele, não importa a idade que ele tem. Eu conto uma história que a minha filha, ela né, mais novinha e tal, ela teve uma divergência lá com a coleguinha, e aí começou, saiu batendo pé, aquela coisa, com 3, 4 anos. Batendo pé, não sei o quê, e a menina atrás, né? E eu só de longe olhando, eu falei, deixa eu ver a reação dela. E ela batendo pé, entendendo que a criança está em desenvolvimento, é o que você falou. Quem tem que regular a situação sou eu, né? Enfim, aí eu olhei minha filha e tal, depois eu chamei ela e falei, vem cá, Eloá, vem cá, fulaninha, vem cá. O que tá acontecendo? Isso. Mãe, não sei o que, ela tá me falando, não sei o que, não. Aí eu falei, foi assim, amiga, né, pra coleguinha. Tia, não sei o que, acontecendo não sei o que. Eu falei, Eloá, você não gosta disso? Mãe, eu não gosto que ela me chama assim, não. Tá, eu falei, você já falou isso pra ela? Não, é porque ela sabe que eu não gosto. Eu falei, você falou? Falou pra ela? Não. Eu falei, então fala. Eu não gosto que você me chame assim, mas não é só falar. O que você vai fazer? Faz o pedido. Peça. Você pode não me chamar assim. Pronto, acabou. Acabou. Ela tinha 3, 4 anos. Acabou. Hoje as duas são amigas. E tá tudo certo. O problema nosso é ir trazendo pra vida adulta, porque a gente... Eloá, né? Sortudo, Eloá. Mas aí, trazendo pra vida adulta, aí a gente começa a achar ruim, porque o outro não tá entendendo, decifrando aquilo que eu estou imaginando na minha cabeça. Aí eu vou puxar puxar os homens ali um pouquinho, que, gente, a gente também precisa, né, ajudá-los. Porque normalmente mulher é assim. Mulher, ela fica emburrada com uma coisa, fecha a cara, não fala com o homem, e o homem tem que adivinhar o que foi. Aí passa, meu marido, ele é engraçado, ele fala, passa a vida do homem na cabeça dele, pra tentar entender o que eu fiz, eu deixei de fazer. O que eu fiz, por que ela tá, né, ela tá com raiva do quê? Não consegue identificar. E aí passa a vida inteira dele, desde o momento que ele nasceu até aquele presente momento, pra tentar identificar. Tadinho. E aí começa assim, ele tentar ler sinais e a mulher não fala. Gente, o relacionamento é diálogo. É diálogo, é falar. A Cortella fala, a gente precisa voltar a falar o óbvio. Sim. Às vezes pro outro não é, mas pra mim é óbvio, mas eu preciso falar. Entendeu? Ele precisa entender. E outra coisa, quando eu falo, eu preciso entender as minhas emoções. Era isso que eu ia dizer.
Ainda bem que eu esperei você terminar de falar, eu tô aqui. Eu preciso entender as minhas emoções. Aí Marshall, dentro da comunicação não violenta, ele vai trazer os passos lá da comunicação não violenta, mas eu quero trazer uma outra coisa. Eu preciso entender as minhas emoções, eu preciso observar, dentro da questão de observar, eu preciso observar o contexto. Ele fala, né? Eu preciso entender, eu preciso observar. Mas é observar os sentimentos do outro também. É a empatia. Eu preciso me conectar. Por exemplo, se acontece uma situação e a pessoa, sei lá, acordou com o pé virado e não falou com você, sei lá. Né? E aí, normalmente, aí você já tem um trauma lá de infância que, eu me sinto rejeitada. Ou então não é um problema do outro, é um problema seu. Começa por aí, né? Então, vamos lá. Estou sistematizando aqui, né? Para a gente falar mais tranquilamente. Mas eu tenho um problema de rejeição lá atrás, no meu passado. Então, se a pessoa passar por mim e não falou comigo hoje, não me deu bom dia, eu vou entender que ela está me rejeitando. É isso. E aí, eu já taxo ela como uma pessoa ruim. Arrogante. Opa. Primeiro, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. As minhas emoções, de onde está vindo. Por que tá acontecendo isso? E até você identificar, aí eu concordo que é difícil. Aí, por isso que eu gosto de fazer parceria com psicólogo, com terapeuta. Porque você deve encaminhar muito, né? Muito. Porque é um trabalho muito conjunto. Para chegar no conflito, teve todo um histórico lá atrás, né? Então, eu preciso entender, eu preciso caminhar com isso para entender o que está acontecendo hoje. E mais do que isso, eu preciso olhar o outro. Gente, a tendência nossa é botar a nossa razão e botar isso como regra. Mas eu não olho, de repente o outro, ele tá com a cabeça cheia. E de repente aconteceu uma coisa muito séria. E aí eu tô falando, é absurdo, ele passou por mim, ela passou por mim, não fala comigo, não sei o quê. Oi, calma. Você já perguntou para ela o que aconteceu? Você já falou com ela que você observou que ela passou e que passou do seu lado e ela não te cumprimentou? Pode ser que ela não tenha te visto, sabe? Ou tava com a cabeça tão ruim que não percebeu. É isso. Então é sobre isso, sabe? Se a gente consegue não levar pro lado pessoal as coisas, de verdade, em tudo que acontece, mas aí eu vou trazer pro contexto da família, porque é o foco principal aqui da conversa, mas serve para todos os relacionamentos, de verdade. Se a gente não leva pro lado pessoal, eu acho que a gente elimina 99% dos confrontos. Concordo. Exatamente. Tipo isso porque é isso. O marido, sei lá, acordou, não falou comigo da forma como eu gostaria. Vai começar o conflito interno em mim, dos meus próprios pensamentos, e depois um possível confronto com o próprio marido, se eu levar para o pessoal. Exato. Porque se eu não levo para o pessoal, eu consigo, inclusive, perguntar o que houve, o que aconteceu, por que você acordou assim? Filho. O filho me dá uma resposta atravessada. Se eu levo pro lado pessoal, eu levo para... tá me afrontando, tá me desrespeitando, tá não sei o quê. Se eu não levo pro lado pessoal, e perceba que eu não tô falando aqui em deixar o filho falar, não é sobre isso. Mas se eu não levo pro lado pessoal, eu consigo não me envolver com aquela resposta, consigo não me insultar com aquela resposta e consigo literalmente perguntar, peraí, por que você tá falando bem? assim? Exatamente. Isso não é forma de falar com as pessoas, não é nem forma só de falar com a mãe, é forma de falar com as pessoas. É uma família saudável, né? Porque se a criança, se o adolescente já tem um hábito todo dia, te responde assim, você não tem como mais fazer essa pergunta. Você nutriu aquilo, né? E esse é o ponto. Tudo que vocês estão falando, que a gente está falando aqui, gente, no fim das contas, tudo traz para a importância do autoconhecimento. Exatamente. Que era isso que eu ia falar quando você estava lá falando, que eu fiquei... Né, desculpa. Eu que peço desculpa, porque você estava falando e eu... Né, enfim, mas era justamente essa questão, porque quando a gente fala... Cara, fala o óbvio, fala o que você está sentindo, mas, gente, até para eu conseguir falar... E, inclusive, falar sem raiva. Isso. Falar de um lugar de vulnerabilidade sincera, do tipo, eu estou sentindo tal coisa. Ou, eu sinto tal coisa quando você faz isso ou fala aquilo. Bem CNV isso, mas, né? Total. Mas percebe o tanto de autoconhecimento que eu preciso para isso? Claro. Não é um autoconhecimento rasinho, não. Eu preciso já estar investigando. Não só autoconhecimento, mas amor próprio, né? Autocuidado. Aí vem um monte de auto. Autocompaixão, autoempatia. Não tem como você cuidar do outro emocionalmente, nutrir o outro, se você não está nutrido. Exatamente. Né? Então, aí você vai direto para o confronto, que foi o que você falou, que é a diferença do confronto para o conflito. E aí é quando a coisa desanda mesmo. E aí, Rita, pegando esse gancho de vocês, a gente pensa o seguinte,
primeiro, quando eu exponho, eu falo, eu entendo, tem todo esse processo na minha cabeça, eu entendo, tal, eu exponho as minhas fragilidades. Fragilidade que eu falo assim, você agindo assim, né? Eu observei, aí o CNV, eu observei isso, eu observei que aquilo, eu observei. Nunca afirma. Nunca eu afirma. Percebendo, Eu percebendo. Eu acho, eu tô vendo, isso, eu tô sentindo. E fatos, né? Fatos. Sim. Eu observei que quando eu cheguei, você passou do meu lado, eu observei que o seu olho foi direcionado para mim. Eu não sei se eu consegui me visualizar, mas eu observei que você passou, eu observei. Quando acontece a situação, eu sinto isso. Eu sinto aquilo outro. Fala de você, porque de você você pode falar, né? E quando eu falo, eu sinto, gente, é tão mágico isso, porque quando você entra, eu sinto, eu quebro qualquer tipo de argumento para a pessoa vir rebater, porque eu não entro na disputa isso, de eu não razão. tô falando dele, eu tô falando de mim. Eu não entro na disputa de razão, você quer ver? E você não precisa concordar com o que eu sinto. Exato. Você pode até achar, meu Deus, né? A outra pessoa, independentemente de quem seja, ela pode até achar, nossa, que exagero, mas não é pra tanto. Mas ela não pode questionar o que eu sinto. Você quer porque ver o que eu sinto é o que eu sinto. É mágico mesmo. E aí, mesmo. eu vou só abrir um colchete aqui, um parênteses e tal, e aí eu vou dar uma dica pra quem quer evitar conflito. Delícia. Evitar conflito. Mas assim, às vezes você tá numa roda de amigo e a pessoa tá, mas por que, por exemplo, por que você saiu do jornalismo? Não, mas Laura, mas você saiu de jornalismo, não sei o quê. Você tem perfil. Mas você tem perfil e tal. Aí você começa, aí a gente entra, né? A gente entra nessa. Você começa a justificar, porque às vezes você quer fazer com que o outro ele aceite as suas razões, ele concorde com as suas decisões. Mas muitas vezes ele não tá concordando e nem vai, tá? Então, sabe o que você entra? Você fala, não, mas eu preferi assim, eu me senti confortável com isso, eu gosto disso. Acabou. Porque você entrou no seu sentimento, nas suas vontades, nos seus desejos. Acabou. Quando você entra nisso, você quer ver... Eu vou escrever. Isso tem porque essa frase você pode usar pra muita coisa. Eu vou começar a usar quase no dia a dia. Eu me senti confortável. Eu me senti confortável. Gente, CNV é vida. Não, é vida mesmo. Não, CNV é vida. Quem não conhece, gente, procurem, né? É muito bom, muito importante. E eu comecei a aplicar dessa forma, aplicar essa frase. Olha, eu não me sinto confortável assim, eu me sinto mais confortável dessa forma. Maravilhoso. Pronto, acabou. É engraçado, conversa sobre vegano, né? Com vegano. A pessoa come carne e aí não sei o quê, aí começa, mas por quê? Porque bicho, porque não sei o quê, não, aí começa. Se a pessoa entrar e falar assim, mas eu prefiro assim, é porque eu gosto. Quando ela entrou, eu gosto, acabou. Gostou. Vai falar o quê, entendeu? Né? E aí, quando eu entro na minha, que eu vou chamar de vulnerabilidade, porque aí eu vou falar do meu sentimento. E aí, quando eu falo de vulnerabilidade, aí eu trago todo o contexto lá atrás, tá? Porque a gente não foi ensinado, não é fraqueza, não é fraqueza. Força, eu trago todo esse contexto. Mas, quando eu falo de sentimento, aí eu desarmo o outro, porque ele não tem como argumentar. E aí eu falo de mim. E aí eu peço, você poderia fazer tal coisa para que eu não me sentisse assim? E aí é muito interessante porque a maioria das pessoas, elas não concluem a rodinha lá, os passos do Marshall. Elas muitas vezes elas chegam até a expressar. Sim. A expressar assim, eu me sinto assim, ponto, acabou. Sim. Mas elas não fazem o pedido. Gente, e aí a gente faz volta... o fechamento, não né? fecha. É o aí óbvio que precisa falar ser óbvio. dito. E aí, falar assim, olha, por exemplo, Laura, eu não gostei da capa do livro dessa forma, eu gosto do, sei lá, gosto da capa mais azulada, sei lá. E aí eu falo, Laura, isso tá me incomodando muito, eu me sinto assim. Você poderia, na próxima edição, fazer dessa forma, porque talvez você alcance outras pessoas também que gostam mais de uma cor azulada. Pode ser. Sabe? Então, assim, só que a gente não faz. Aí eu falo assim, mas eu gosto mais do azul, eu gosto mais do rosa, eu gosto mais do azul, Pronto. Mas a Laura sabe que eu não gosto disso, eu gosto de azul. Mas... Você já falou? Você já pediu pra ela? Você pediu. Pediu. Você pediu pra ela fazer? Não pedi, mas ela já sabe. Não, mas você já pediu. Expresse. E aí é muito interessante porque aí é um exercício pra gente. Porque
vai contra o meu ego. E aí eu tô falando de, sabe, de altivez, e aí eu me coloco no mesmo nível que o outro, para falar assim, olha, eu sou tão falho quanto você. Eu erro tanto quanto você. Vamos tentar acertar junto? Sabe? E quando isso é conexão. Eu me proponho a me conectar. Isso significa que todas as vezes vai dar certo? Não. Não. Mas não é sobre isso. É sobre o meu autodesenvolvimento. Sabe? É sobre aquela questão de falar assim, cara, ele sabe quem eu sou. A Laura sabe quem eu sou porque eu falei pra ela. Ah, mas ela não quer. Aí é com ela. E tá tudo bem. Sabe? E os conflitos, eles são assim. Às vezes, gente, muitas vezes não vai dar certo. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão entrar nessa zona de vulnerabilidade. Porque ela vai entender que a razão, ela quer ter razão. E ela vai bater de frente e vai brigar pela razão dela. E às vezes a solução vai ser concordar em discordar. Tá tudo bem. Eu acho que quando a gente sai também desse lugar de eu preciso que o outro concorde comigo, eu preciso que o outro aceite meu ponto de vista. Isso vem da fragilidade, né? É isso. Da nossa fragilidade. Lacan tem uma frase que eu acho assim maravilhosa. Lacan, ele é um contemporâneo de Freud, né? Eu gosto demais da psicanálise, amo de paixão. E ele fala assim, você pode ter certeza do que você falou, mas você nunca vai saber o que o outro Exatamente. Viu. Sensacional. Exatamente. Aí é com o outro, gente. Agora, respeitosamente, eu falei. Agora, se o outro tá adoecido e para ele tudo é uma acusação, aí você não tem muito o que fazer. É o que você falou. Às vezes ele está adoecido, é com o outro, sabe? E outra coisa, vocês estavam comentando ali mais atrás, e aí eu fiquei pensando, às vezes as pessoas vêm falar e fala com a gente, vem brigar, vem reclamar, não sei o quê. E é o que você falou de entender que, assim, a gente cuidar da gente, entender que o outro, ele tá falando, só que quando ele fala, ele não tá me atacando. Quando você fala assim, eu preciso tirar isso do pessoal. Ele tá me atacando porque ele tá com raiva, porque ele tá falando... Gente, ele tá falando dele. É sobre ele. É sobre ele. Sempre é sobre ele. Sempre é sobre a pessoa. Quando ela vem com pedra ali tacando pra você, não é... É o que você falou, não é pessoal. Tira do pessoal e olha o outro. Tenha empatia e compaixão com o outro. E a CNV, ela é isso. Ela olhar e falar assim, às vezes é chato, você vai falar assim, não, outra fala, tá tudo bem com você? Sabe? Você vai falar, eu não vou fazer assim, a pessoa vai me matar. Você não tá vendo que não tá bem? Você não tá vendo, mas é isso, porque a pessoa não tá bem, sabe? E ela tem as questões dela, por que ela tá daquele jeito? Sabe? Às vezes ela precisou daquilo, sei lá, enfim. Assim, inevitavelmente a gente tem falado bastante aqui nessa conversa de hoje sobre CNV, né? A comunicação não violenta, para quem nunca ouviu falar. E realmente, assim, é algo que, se você que está nos assistindo não conhece, comece a conhecer o quanto antes. Porque, 3 adeptas aqui, né? Inclusive, assim, uma coisa que eu aprendi logo que comecei a estudar CNV, porque eu comecei a estudar achando que ela era uma forma de comunicação. Sim, sim. Só que ela não é isso. Ela é um estilo de vida. Então, a CNV, a comunicação não violenta, por mais que tenha o nome de comunicação, não se iluda. Ela não é uma forma que você vai aprender a se comunicar com as pessoas. Não é só sobre isso. Não é só Literalmente, você vai aprender um estilo de vida. Que, como você mesmo está falando, por mais que ela tenha lá os passinhos para você seguir, não necessariamente você vai seguir todos aqueles passinhos e vai dar certo na maioria das vezes. E uma coisa linda que eu acho que a CNV traz pra gente é a tão famosa, necessária e incrível autorresponsabilidade. Exatamente. Porque ela me ajuda a olhar justamente isso que você está falando. A forma como o outro age fala do outro, não fala de mim. Exato. Agora, aí, ó, eu tô batendo para te ajudar também, tá? Não é só a Lu que bate. Amém, Jesus. Agora, a forma como eu ajo, como eu falo, como eu me comporto, ela fala de mim, não fala do outro. Exatamente. Então, isso, naturalmente, quando a gente vai realmente colocando isso em prática, que no início não é fácil, lógico, né? Como nada na vida é, mas à medida em que você vai praticando, um passinho por dia vai ficando, com o tempo vai ficando, inclusive, natural. Exatamente. Né? Que é realmente a questão do estilo de vida. E aí, transforma a nossa forma de ver as coisas. Aconteceu recentemente comigo um exemplo em casa, que assim, eu fiquei tão grata
né? Por eu já saber o que eu já sei e tudo mais, que era uma situação que estava acontecendo que estava à beira de gerar um confronto com o meu marido, assim, e eu estava percebendo. Assim, de algo que me incomodava. Era uma coisa que ele fazia, por mais que racionalmente eu sabia... Olha de novo! Fica em paz, Lu. Rita, a próxima é você, tá? Rita, você tem que... Colabora com a gente, né? Assim, pra não ficar só você certinha. Mas era uma determinada situação que, quando acontecia, ele fazia uma determinada reclamação. Ele fez, tipo, umas 2, 3 vezes. Ele estava incomodado, né? Me subia um fogo por dentro, assim, tipo... E aí, eu tô comentando isso aqui porque, olha só a importância da prática. Me subia o fogo, mas eu não brigava. Não porque eu estava engolindo o fogo, mas sim porque, ao invés de eu responsabilizá-lo pelo que eu estava sentindo, pela minha prática, não só da CNV, mas de autoconhecimento, autocuidado e tudo mais, o meu pensamento voltava para mim. Por que eu me sinto assim quando ele faz isso? E aí aconteceu mais ou menos, tipo, umas 3 vezes mesmo. Nas 2 primeiras eu fiquei mais calada, porque realmente o meu pensamento voltava para mim. E eu não tinha a resposta. Na 3ª vez veio a luz. Olha que legal. Foi lindo. Não, foi lindo. É lindo mesmo. E aí, literalmente, ele tinha acabado de reclamar. Estava um clima tenso, né? E ele não reclamava comigo, mas... Ele não reclamava de mim, mas ele reclamava comigo. Sim, sim. Sobre uma questão dos nossos filhos, Sim. né? Mas eu percebi nesse meu autoquestionamento, por que eu me incomodava, por que subia o fogo? Porque por mais que racionalmente eu soubesse que ele não estava reclamando de mim, emocionalmente eu me sentia assim. Afetada. Por que eu me sentia assim? Olha a coisa linda do autoconhecimento, a própria CNV e tudo mais. Eu identifiquei, não vou entrar nos detalhes, mas eu identifiquei raiz dos pensamentos machistas com os quais eu fui criada. Era uma situação lá de casa, resumindo a história de participação das atividades, e ele reclamava que as crianças não estavam fazendo a parte delas. Ele reclamava das crianças. E qual seria o olhar aqui? Ele estava reclamando com a esposa, porque juntos a gente faria algo a respeito. Mas eu levava pro pessoal. Como se você fosse sem querer, responsável lógico. pelo negócio, E eu, por mais que racionalmente, olha só que incrível. Racionalmente eu sabia que ele não estava falando de mim. Mas emocionalmente eu sentia como se ele estivesse reclamando de mim. Questionando, continuando o questionamento, meu autoquestionamento, eu percebi por que eu levava isso pro meu lado pessoal. Porque lá no fundinho eu identifiquei que, gente, as crenças que a gente cresceu, né? Sendo incutidas na gente, por mais que a gente hoje trabalhe com isso, tentando desconstruir essas crenças, elas são como tatuagens ali. E elas estão ali. O autoconhecimento nos ajuda a olhar para elas, olha que coisa linda, né? E eu já melhorei muita coisa em mim, mas eu identifiquei lá no fundinho, assim, cuidar da casa é responsabilidade da mulher. Logo, se ele está reclamando de algo relacionado à casa, ele está reclamando de mim, significa que eu não estou fazendo o que me cabe. Olha lá. Por mais que foi racionalmente... bem profundo, não, né? foi extremamente profundo. Isso tudo eu no meu autoquestionamento. Graças à CNV, eu respirei. Quando eu identifiquei, eu consegui com toda a calma. Gente, não estou mentindo, é lindo demais, assim. E foi momentos depois, então tava aquele clima ainda. Eu consegui virar para ele e falar, marido, vou te explicar por que eu ajo de tal forma cada vez que você faz essa reclamação. E aí eu expliquei para ele desse jeito, com esta entonação, sem brigar e sem nada, e não jogando para ele, mas falando do que significava, de como reverberava em mim. E isso fez com que ele, inclusive, conseguisse compreender, porque já estava dando briga, porque ele ficava, tipo, chateado da minha reação, de tipo, eu não tô falando de você, por que você fica assim? Né? E aí, nesse dia, eu consegui explicar para ele por que eu ficava assim. E era algo de mim. Aí vinha, não só questão do machismo, que a gente cresce acreditando, e tá aqui, gente, é uma tatuagem no nosso cérebro, não é fácil tirar isso, por mais que a gente trabalhe com isso, por mais que eu já tenha escrito livro com isso. Por isso que eu tanto falo que a gente realmente pratica o que a gente faz, com né? certeza. E aí traz essa autoconsciência, e é incrível. Então, não teve confronto, pelo contrário, abriu-se uma porta preciosa de diálogo honesto e sincero, em que pudesse gerar empatia de ambas as partes. Porque eu tive empatia de compreender como ele se sentia e validar isso. Mas eu falei com todas as letras como eu me sentia e por que eu me sentia. Deixando claro para ele que eu entendia que não era ele que causava isso em mim. Era reflexo de como eu mesma pensava por dentro. Olha só como é incrível a preciosidade. E isso gerou conexão.
Total. Gente, Inclusive, isso depois disso, ele fortalece o nunca mais casamento. fez essa reclamação. E outra, Da mesma né? forma. É um parceiro preparado para entrar Exato. nesse lugar, porque É. nem todos estão, tá? Sim, Não se sim. iludam. Então, Você vai mas- falar do que você sente. Total. Como assim? Porque... Como Mas são assim? 18 anos de casados, Exatamente. evoluindo minimamente juntos, né? A minha transformação não foi da noite pro dia, não é de hoje que eu uso E CNV, com enfim. certeza a sua transformação reverbera Impacta, nele. Com certeza, certeza. impacta. E é muito bacana. Quando a gente começa a ver os frutos disso, né? Aí você começa a ver, assim, parece que a casa vai entrando mais em harmonia. Sim. As pessoas vão falando, e é mais fácil o filho chegar pra mãe e falar, ai, mãe, tô me sentindo sozinho, tô me sentindo triste, tô me sentindo excluído, Gente, isso tem que ser falado. Ou então, mãe, eu não concordo com isso que vocês estão fazendo. Lá em casa é assim que os meninos chegam. Ó, mãe, por que vocês estão fazendo isso? Isso tá errado, vocês não estão vendo isso aqui, isso aqui. Aí, tá errado. E assim, Desculpa, dá o filho, espaço perdão, do diálogo, né? Perdão. Por quê? Porque o problema é que eu penso, né, que os pais hoje, eles não dão esse espaço do diálogo, porque parte do pressuposto que ele sabe e a criança não. Mas aí, o que acontece? Autoritarismo, né? É como se perdesse a autoridade se o filho falasse É. dessa forma, sendo que a Mas autoridade a questão, é outra às coisa, vezes, né, assim, gente? quantas vezes? Às vezes, por exemplo, antes de eu ter minha filha, eu via alguns pais que, com certeza, vocês vão ter exemplos disso. Já viu assim, o pai tá brigando com a criança, que não sei o quê, aí não tá dando espaço pra criança falar, e aí continua brigando. Quando dá o espaço, a criança, mas eu só queria fazer não sei o quê. E era uma coisa, assim, que fazia sentido. Aham. E o pai não tava dando espaço e fazia sentido aí, sabe? E aí a criança tava tomando bronca por nada. Aí eu falei, quando eu tiver minha filha, eu não vou fazer isso, não. A gente acaba fazendo de vez em quando, Lógico. né? Mas é você pensar mesmo nas suas ações, sabe? Falar assim, cara, será que a criança, ela tá tendo espaço, ela se sente, volto a dizer, ela se sente segura para poder falar? Ela se sente, por exemplo, tem situações que eu tenho com a minha filha que, assim, é segredo meu e dela. E acabou. É meu e dela. E ela sabe, é meu e dela. Entendeu? E eu falo com ela, não tem segredo com a mamãe. A mamãe aqui é a única pessoa que não pode ter segredo de jeito nenhum. Tem que falar tudo. Tem que falar tudo. Mas para isso ela tem que se sentir confiante, segura, entendeu? pertencente. Mas como que ela vai se sentir segura? Se eu não entrar em julgamento. Se Nossa, eu não, a partir do pressuposto do que o que ela tá falando tá errado. Isso, exatamente. Se eu dar espaço para ela falar. Se você argumentar ao invés de condenar, porque geralmente os pais condenam, Exato. né? Eu não falei para você que isso era terrível. E não necessariamente com palavras. Às vezes os pais condenam no olhar. Exato. Isso, com atitude, Exato. né? Atitude, no gesto. E aí já bloqueia a criança antes dela falar o que aconteceu. Aí depois não quer que o filho minta. Então, mas aí é o perigo, porque os nossos filhos, eles, né, estão em desenvolvimento, estão em vulnerabilidade. Então, se o filho não tem segurança para falar com o pai e com a mãe sobre qualquer coisa, falar com quem? Pois é. E aí, assim, são situações que, por exemplo, de repente ele pode estar passando um aperto na rua, sei lá, Deus livre guarda, está sendo assediado por alguém, sabe? E aí, não vai falar com o pai e com a mãe, porque quando começa a falar, e o pai já vem em briga e a criança trava. Cara, dá espaço para ela falar. Deixa ela falar. E aí você vem com amor e carinho e orienta ele, conduz ele da acolhimento. Eu falo sempre isso para as mães que eu atendo. Precisa corrigir, Rita, precisa resolver. Sim, vamos corrigir, mas vamos primeiro acolher. Isso. Porque por trás de um erro tem uma dor, não é legal errar, ninguém quer errar. Mas é errando que aprende. Então vamos acolher primeiro? É isso. E é filho, é marido, enfim, todo mundo. Só para encerrar aqui, essa situação. Eu acho que a gente tem que encerrar mesmo. Essa situação aconteceu recente. Meu marido, ele fez uma situação, aconteceu uma situação lá, ficou muito constrangedor, ele deu uma falha lá em uma situação. E aí ele chegou para mim lá em casa e falou assim, olha, aconteceu isso, pode brigar. Aí eu virei pra ele. Meu marido fala sempre isso pra mim. Nossa, eu vou te contar uma coisa, mas você não fica nervosa, não? Como se já eu fosse... tá. Já fiquei, então. Aí ele virou pra mim, pode brigar. Eu falei, eu não vou brigar, não. Eu falei, o sentimento de culpa que você já tem aí, eu não vou afundar a pessoa mais ainda. Sabe? E isso é compaixão, isso é empatia. A gente precisa desenvolver isso mais. Verdade. Sabe? As pessoas muito próximas, né? E a gente não consegue... Daí a gente não consegue desenvolver isso com o marido, com o filho. Vai desenvolver com quem? É Aí permita-me só trazer mais uma luz para isso, né?
A pessoa que não consegue ter esse nível de empatia ainda, de verdade, olha para você. Porque eu só vou conseguir oferecer empatia, compaixão, acolhimento, carinho, respeito, não julgamento com o outro, quando eu conseguir oferecer tudo isso para mim mesma primeiro. É isso. Então, aí fica o convite. Percebe que você julga demais as pessoas? Pode ter certeza que você está se julgando demais. E muitas vezes sem nem mesmo perceber. Já está tão no automático que você se julga, se condena, sem nem mesmo se dar conta disso. Então, traz sempre esse olhar para você. Percebeu qualquer coisa, você está agindo com o outro como não gostaria, seja teu filho, teu marido, amigos, quem quer que seja, olha para você, porque você está fazendo a mesma coisa com você internamente. Com certeza, com certeza. A nossa base sempre é a gente, né? Sempre é a gente. Eu postei, eu acho que essa noite, uma frase que fala, a gente nunca vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas a partir daquilo que a gente entende, da gente mesmo. Então, a gente tem esse enviesamento, né? A gente está sempre enviesando as situações. E a gente precisa, de vez em quando, parar, refletir. Pô, não é muito isso aí, não. Rita, acorda aí, minha filha. O negócio tá legal, não. Eu faço muito isso comigo. Minha filha, ó, isso não é certo, não. Você tá errada. Volta lá. E é com esse carinho. Não é se chicoteando mentalmente. É com carinho mesmo, entendendo que a gente erra mesmo, né? E normal, vai sempre errar. Nós somos seres imperfeitos. É isso. E é isso mesmo. Lu, vou deixar um espacinho para você deixar um último recado. Foi incrível o nosso bate-papo. Acho que a gente poderia falar mais um bocado, como sempre, né? A gente não escolhe pessoas, né? As pessoas são realmente, vem aqui, sempre um episódio melhor que o outro. Eu me sinto até redundante, porque cada vez que eu termino, eu digo, não, foi incrível, maravilhoso, eu não estou puxando o saco da pessoa, porque eu realmente acredito. Foi maravilhoso. A gente falou de muita coisa importante, eu quero só deixar o espaço mesmo para você, deixar um último recado aí para as pessoas. Sim, o que eu tenho para falar é se humanize mais, sabe? Olhe para o outro com mais amor, com mais carinho, olhe para você com mais amor, mais carinho. Os nossos filhos, as crianças estão precisando disso, de conexão. Verdade. E quando eu falo conexão, não é pegar seu filho para fazer as suas atividades durante o dia, não. É para olhar para ele, é para falar o que você quer brincar, deixa eu brincar com você. Sabe? O filho, você quer ir no shopping? Deixa eu ir no shopping com você. Vamos ver um filme juntos? Sabe? É se conectar com ele, é com o esposo, é com o colega, sabe? É no ambiente de trabalho, é conectar de verdade. Eu falei para uma pessoa esses dias, e aí é a mensagem que eu deixo. Quando eu falo conexão, é conectar com a alma da pessoa. Isso não é numa ligação, não é numa mensagem. Não é mexendo no celular enquanto a pessoa está do lado. Então, conecta com a alma, que aí você vai entender o contexto de vida dela, e aí você vai conseguir ter empatia com ela e com você também. Sensacional. Quem quiser, você dá palestras em empresas? Dou palestra em empresa, dou palestras em escolas, tá? Dou palestras aí, traz aí que a gente faz. Eu vou deixar todos os contatos da Lu aqui na descrição. Maravilha. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada, importante, pessoal. Lu. Excelente dia para todos. Até mais, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.